Eu já estava com muita saudade de vocês. Eu estive um pouco ausente, que a gente estava visitando outras congregações, mas hoje, coube a Deus, está aqui. Quase que não vinha, que eu fiquei muito doente de sexta para sábado, acreditava até estar com Covid, falei para o nosso apóstolo, prepara o plano B, apóstolo, que eu estava com muita dor de cabeça, dor no corpo, febre, e eu achei que estava com Covid. Mas, para a glória de Deus, eu falei, papai, eu tenho um compromisso com a tua palavra. Então, se tu quiseres que eu esteja ali, tu vai me levantar. E, para a glória de Deus, eu amanheci ótima hoje. Esse é o nosso Deus, né? Eu estou com uma grande responsabilidade hoje, que é para falar sobre o nosso melhor amigo, Espírito Santo de Deus. É muita responsabilidade falarmos daquele a quem nós dependemos 100% em nossa vida. Nós, como cristãos, dependemos exclusivamente da ação do Espírito Santo na nossa vida, senão a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai conseguir fazer nada. Estamos 100% nas mãos, na dependência dele, né? E eu estava estudando aqui a natureza do Espírito Santo. Ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é santo, ele é bom. Ele intercede por nós, o caráter dele. Ele fala, ele ouve, ele ensina, ele testifica. Ele nos conhece, ele tem vontade própria. Ele pode ser entristecido, ele convence, ele nos guia. Ele nos revela. Ele sonda, faz lembrar, nos convida. Ele é aquele amigo perfeito de quem nós precisamos todas as horas. Quem tem a experiência com o Espírito Santo sabe que ele é aquele companheiro, aquele amigo diário a quem nós devemos recorrer todos os dias, porque ele é perfeito, aquele amigo que está ali sempre pronto a nos ouvir. Quando estamos tristes, ele nos consola. Quando precisamos dar uma palavra, ele fala por nós. É ele que nos convence quando nós estamos para cair, pecando contra ele, ele vem aquela luzinha, ei, não é por aí. Não é por aí. Então ele é perfeito. E nós, sem ele, nós não somos ninguém. É muita responsabilidade subir aqui. Aqui a gente só pode subir se tiver a presença do Espírito Santo, porque nós, nossos diplomas, nossos conhecimentos, faculdade, tudo que nós temos morre, e só ele prevalece na nossa vida. Porque se ele não agir através da nossa vida, nós não vamos conseguir falar nada. E é ele que convence o homem do pecado e do juízo. E ele também, o crente sem a presença dele não vai a lugar nenhum. Prova disso, amado, que nós somos 100% dependentes da presença do Espírito Santo, é que quando nós vamos para o Qualicamp, nós jejuamos 40 dias para que ele venha derramar o poder dele. Então, o tema dessa mensagem é a maior necessidade do crente, que é a presença do Espírito Santo. O nosso texto-chave, eu queria ler lá em Atos, Atos 1:4. Jesus estava para ascender ao céu e ele estava consolando os seus discípulos, né? E estava fazendo promessa. Lá em Atos 1:4 fala assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lá no versículo 8, que é o tema, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o nosso corpo, como nós tratamos
o nosso amigo, porque ele habita em nós. O nosso corpo é a casa e a morada dele, né? E o pecador, ele precisa de Cristo. E a maior necessidade de nós, depois que aceitamos Jesus, é a plenitude desse Espírito Santo em nós. Porque sem essa plenitude, sem esse poder do alto, eu estava falando aqui, nós não vamos conseguir muita coisa. Eu lembro de uma situação que aconteceu na MASF. Quando a gente vai para o Qualicamp, nós, pastores, líderes, quem vai estar ministrando, quem vai estar trabalhando, quem vai até cozinhando, seja lá o que nós estivermos fazendo no Qualicamp, nós passamos 40 dias jejuando. Porque nós vamos para uma batalha espiritual naquele lugar. As pessoas foram resgatadas, a igreja foi lá, fez o trabalho, os discípulos foram em campo, ganharam vidas, as pessoas aceitaram Jesus e vem, é uma espécie de campo de batalha, porque lá vai ser travada uma luta muito grande e tudo aquilo que o Espírito Santo quer realizar ali naquele lugar. Então nós jejuamos para que o poder de Deus venha sobre nós, para que Deus venha operar naquele lugar. E quem já passou pelo Qualicamp sabe que grandes batalhas espirituais são travadas ali naquele lugar. E nós precisamos estar totalmente revestidos de poder e autoridade, porque lá nós vamos libertar, lá nós vamos ministrar a palavra. E nós, por nós mesmos, nós não temos a capacidade de ministrar e convencer as pessoas que estão ali recebendo, mas o Espírito Santo que está em nós, ele vai lá, ele convence. E nós precisamos estar 100% revestidos. Eu lembro logo que começou a missão, nós fomos fazer um Qualicamp bem distante, ali perto de uma penitenciária. Como é o nome? Agrícola, para ali. Então tinha um matagal, a gente estava começando, a gente ainda não tinha muita experiência, nós alugamos um sítio que ficava assim num lugar, era um matagal para trás, era um lugar aberto. Eu lembro que tinha uma mureta, e nós fomos, gente, foi algo assim, a gente estava começando o nosso ministério, e foi um negócio assim, meu Deus, marcou para sempre a missão. E nós jejuamos, levamos todos os nossos pastores e líderes, vamos jejuar, porque a gente vai para a batalha. E tinha muita gente que foi receber ali a palavra de Deus. E aí começou a ministração. Gente, na hora da libertação, parecia que a gente estava no inferno. Foi um negócio terrível, terrível. Era tanta gente endemoniada. Tanta gente endemoniada que a gente parecia aqueles filmes de terror. Tinha demônio querendo matar a pessoa, botando a língua da pessoa para fora. E teve um demônio que ele se soltou assim, ele pulou a mureta, que era muito grande. E nós temos uma pessoa no nosso meio, não sei se vocês já ouviram falar no pastor Robério. Vocês já ouviram falar no pastor Robério? E todo o Qualicamp ele está lá. Ele tem um dom espetacular. Todos nós temos... Quando estamos revestidos de poder, nós temos autoridade contra os demônios. Mas aquele pastor, Deus deu um dom para ele, assim, que nenhum de nós tem. É algo muito especial que meu pai tinha. Meu pai, quando alguém endemoniava, a gente morava ali por trás daquele posto 700 e tinha uma baixada lá embaixo. E a nossa casa ficava em cima. E as pessoas, quando tinha alguém endemoniado lá, chegavam com meu pai e diziam, seu Tomé... que era Tomé também o nome do meu pai. Tem uma pessoa endemoniada lá, o senhor pode ir lá? Ele, não, pode ir daqui. Qual é a casa? É ali? Tá, pode ir. Quando você chegar lá, a pessoa já está liberta. Ele pegava a mão, estendia e dava uma ordem para o demônio sair. Gente, era impressionante. Quando a pessoa chegava lá embaixo, aquela vida já estava liberta. Porque era um dom muito especial. Deus tinha capacitado meu pai de uma autoridade tão grande que ele não ia lá, ele não descia a ladeira. Assim mesmo era para curar, meu pai era usado em cura. As pessoas chegavam lá, seu Tomé, vá lá, tem uma pessoa passando mal. Eu vou estender minha mão daqui. E Deus ia lá e operava. Isso era ele? Não, era o poder do alto. A autoridade constituída por Deus. Então aquele Qualicamp, aí sai uma pessoa, era os obreiros tudo tirando os demônios. E saiu um demônio, pulou o muro, ele deu um pulo tão grande e correu para a mata.
E era muita responsabilidade para nós, pastores, perder alguém no meio da mata ali. E aí o pastor Robério estendeu a mão e disse: demônio maldito, tu acha que eu jejuei 40 dias para te fazer graça aqui agora? Para agora em nome de Jesus. Meus amados, aquele demônio deu uma freada, parecia um carro que em alta velocidade e foi impactado ali no freio, brusco. Aquele demônio parou lá, ele seu safado, eu jejuei, foi por 40 dias, te ajoelha agora e bota a mão para trás. Aquele demônio obedeceu. Autoridade, poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse aí foi o revestimento. Então, quando Jesus falou para os seus discípulos que ele não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, porque ele ia mandar o Espírito Santo logo depois da ascensão de Jesus. E ele disse: não saiam de Jerusalém. E aqueles discípulos, eles obedeceram. Eles ficaram lá, mas eles ficaram de qualquer jeito? Não. Eles ficaram e se reuniram aquele povo e começaram a orar, a buscar. E buscavam, e oravam, e buscavam, até que veio o dia de Pentecostes. E eles foram impactados com línguas de fogo, foram batizados, foram cheios do poder. A gente lendo a palavra, quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos não operavam milagre. Mas a partir daquele momento que eles foram revestidos do alto, com poder, eles começaram a fazer coisas que Jesus fazia, porque Jesus já tinha falado para eles que eles iriam fazer coisas muito maiores do que ele tinha feito. E esse é o poder do Espírito Santo. E então eles foram batizados ali, e Pedro, que dias antes, tinha negado Jesus, porque ele andava com Jesus, via os milagres de Jesus, via tudo, todo o sobrenatural que Jesus realizava ali, mas eles se esconderam, eles ficaram com medo, eles mesmos não acreditavam. E aí ele começou a testemunhar, a experimentar aquele poder que veio do alto, que revestiu eles e todos os discípulos, e foram batizados aí, começaram a ganhar vidas. Aquele lugar se encheu da glória de Deus, foi muita glória naquele lugar. E eles começaram a testemunhar, conforme diz aqui a palavra: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, mas nós precisamos desse poder, dessa autoridade, para que nós possamos ir e fazer aquilo que foi estabelecido para cada um de nós fazer. Mas nós temos que estar revestidos do poder. Você imagina fazer a obra e de repente alguém cai endemoniado? A autoridade está sobre nós, mas muitas pessoas ainda não têm aquela autoridade, porque não buscam. Tem o Espírito, mas eles não estão cheios. Nós precisamos ser cheios. A palavra de Deus diz aqui que aqueles discípulos foram cheios. Lá no dia de Pentecostes, eles foram totalmente cheios. Não é assim que a Bíblia fala? E nós precisamos buscar, porque nós precisamos também testemunhar daquilo que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Amém? Então, Pedro, principalmente Pedro, ele era o mais, eu diria, covarde, né? Jesus disse que ele iria negar e ele realmente negou Jesus. Ficou espantado vendo tudo que aconteceu e depois, quando ele foi cheio, ele começou a testemunhar do grande poder do alto. Amém? Então, a primeira coisa, os impactos do revestimento do poder. O temor de Deus será restaurado em nosso coração. Quando nós somos impactados, revestidos, quando nós somos revestidos, um impacto é o temor de Deus está restaurado em nosso coração.
nós teremos o respeito por Deus, vamos respeitar Deus sempre, e nós tomaremos muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós vivemos, e a nossa sensibilidade para o Espírito Santo, ela se torna maior, nós nos tornamos mais sensíveis. O nível de sensibilidade fica aguçado. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo, sempre. E Ele está sempre atento ali. A gente passa a ter uma comunhão tão grande com o Espírito Santo, que tudo que a gente passa, Ele sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Ele está ali sempre atento às nossas necessidades. Essa semana eu vi um testemunho de um rapaz. Eu gosto sempre de ministrar e trazendo os testemunhos. A gente está fazendo um trabalho lá em casa e nós estávamos assim procurando um pedreiro que estava com uma urgência de fazer um trabalho. E de repente nós lembramos do rapaz que sempre fazia um trabalho lá do lado de casa. E nós chamamos aquele rapaz. E esses dias eu sentado com ele, conversando, ele serve a Deus. Ele disse, eu queria lhe falar, eu queria lhe dar um testemunho. Eu disse, pode falar. Ele disse, naquele dia que vocês me ligaram, ele começou a me contar a história dele, muito triste, a história do rapaz, triste. E eu fiquei impactado, porque a gente sempre via aquele rapaz sorrindo, alegre, a gente não sabia como era a vida daquele rapaz, o que ele passava. Meu Deus, dá até um filme a história daquele rapaz, de tão triste mesmo, da pessoa não ter nada, da mulher ter fugido com outra pessoa, ter levado tudo dele, geladeira, fogão, tudo, e deixou ele com um filho pequeno, sem luz, sem água na casa, uma vida assim, meu Deus. E eu fiquei impactada. Ele disse, naquele dia que vocês me ligaram para mim vir fazer esse trabalho aqui, eu estava de joelho no meu quarto. Eu fiquei impactada, gente. Eu estava de joelho no meu quarto, orando. Quando eu terminei de orar, o telefone tocou. Era a senhora me oferecendo um trabalho. Eu tinha acabado de dizer para Deus, Deus, eu não tenho nem comida, eu não tenho nada. Providencia alguma coisa para mim. E Deus foi lá na minha casa, incomodou eu e meu esposo para chamar aquele rapaz que nós sempre víamos ele trabalhando lá na vizinha. Esse é o Espírito Santo. Ele sente a tua dor, ele sente a tua necessidade, ele sente tudo aquilo que tu estás passando, ele sente. Porque ele é uma pessoa, você tem um amigo, você tem um companheiro em quem você pode confiar, em quem você pode contar todos os momentos, fala para ele, não fala para ninguém, dobra teu joelho, que ele vai mover alguém para te ajudar. Ele vai fazer algo por ti, porque ele é o nosso fiel companheiro. E não existe melhor companheiro do que o Espírito Santo. E aquele homem ficou lá e meu Deus, às vezes as pessoas estão padecendo do nosso lado e nós não sabemos. É por isso que nós temos que abrir a boca o tempo todo, procurar conversar com as pessoas, procurar saber os problemas das pessoas para podermos ajudar. E o Espírito Santo nos leva a fazer isso, né? Então, o Espírito Santo, ele é incrível, incrivelmente amigo, companheiro, supridor, ele supre nossas necessidades. Eu sempre falo dos testemunhos dos nossos pastores aqui. Os nossos pastores, eles vivem 100% para a obra de Deus. E muitas vezes, eu e o apóstolo Ives, nós sempre estamos visitando. Quantas vezes a gente estava a caminho de alguma casa para visitar e o Espírito Santo dizia assim, passa no supermercado. Eu lembro de uma experiência assim, incrível. O Espírito Santo começou desde que eu saí de casa. Vai no supermercado, faz um rancho. E eu saí com o apóstolo, nós fomos conversando, que a gente tem muita coisa para tratar sobre a MASF, e fomos conversando. Quando nós chegamos lá naquela casa, não tinha nada.
Não tinham nem tomado café, não ia ter almoço, não ia ter nada. E aquela pessoa, quando ficou constrangida ali da nossa chegada, era já meio-dia, eu acho. E aí, eu procurei saber, né? Eu disse, perguntei o que seria o alimento e tal, e a pessoa disse, não tem nada. Eu chamei o apóstolo e disse, meu Deus, o Espírito Santo, desde que eu saí de casa, ele vinha falando para mim, entra no supermercado. E eu pedi perdão de Deus naquela hora, Senhor, eu vou agora no supermercado. E nós fomos e atendemos a necessidade daquela pessoa. E essa não foi a primeira vez, amados. Esse é o nível de sensibilidade espiritual aguçado. É isso, a gente sentir a necessidade do outro. Né? Isso aqui é o impacto do revestimento do poder. O temor de Deus, seu nível de sensibilidade espiritual será aguçado para perceber e entender direções que o Espírito Santo dará para você nitidamente. Gente, quantas vezes o Espírito Santo está falando com a gente e a gente pensa que é outra coisa. Atentem para aquilo que o Espírito Santo está falando, porque às vezes ele está querendo te usar para abençoar uma vida. Então que vocês busquem esse revestimento, porque a gente fica mais aguçado, porque ele conversa com a gente, ele direciona a gente em tudo. Você perceberá que haverá um crescimento na intimidade, comunhão com o Espírito Santo, quando nós somos revestidos do poder. Amém? E sereis minhas testemunhas. Nós temos sido testemunha de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós precisamos ser testemunhas. Deus nos salvou, Deus nos libertou. Tudo que Ele fez, a motivação de toda mudança que Ele operou em nós é para que nós venhamos testemunhar do poder dEle, da autoridade dEle. É abrirmos nossa boca para as pessoas e testemunhar da grandeza de Deus em nossas vidas, no nosso meio. A igreja não é ninguém sem a presença do Espírito Santo, do poder e da autoridade, o revestimento do poder. Esta igreja, ela é referência, BTS. Eu não estou puxando sardinha para os nossos pastores, nosso líder maior. Mas, amados, a diferença é isso. Quando nós estamos motivados pelo Espírito Santo de Deus, vem o crescimento. Porque nós começamos a ir atrás das vidas, nós começamos a testemunhar daquilo que Deus tem feito no meio da igreja. E quando há poder no meio da igreja, as vidas são transformadas, as vidas ficam motivadas, nossos discípulos vão querer falar para todo mundo quem é o nosso Deus, o que é que Ele faz no meio da igreja, o que é que Ele faz na sua vida. E aí a igreja cresce. A BTS, ela está de parabéns no meio da MASF Brasil, ela tem se destacado, porque todos os discípulos estão motivados. O apóstolo Ives e a bispa Kessia e os demais pastores, eles estão cheios do poder de Deus. E esse poder que está sobre a vida deles é derramado sobre a vida de vocês. É isso que vocês recebem, porque tudo que está sobre eles vem sobre a vida de vocês. E a gente vê o crescimento. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Aqueles homens que eram covardes, que deixaram Jesus sozinho na hora do maior sofrimento da vida dele. Eram os discípulos fiéis que passaram ali 3 anos se acompanhando, vendo os milagres, os acontecimentos. E o poder de Jesus ali, curando, salvando, até ressuscitando mortos. E o que aconteceu com aqueles discípulos? Tudo tímido na hora que prenderam Jesus, todo mundo, como diz aqui vulgarmente, vazou. Todo mundo foi embora, deixaram Jesus sozinho padecendo. Por quê? Porque eles não tinham ainda o revestimento do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Ao contrário desta igreja, já está sendo revestido, porque
Os nossos pastores estão passando para vocês esse revestimento. E sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Como é que nós vamos testemunhar de Deus? De Jesus, o que Ele tem feito na nossa vida? A gente, quando está cheio da presença do Espírito Santo, aonde a gente vai, a gente quer falar. Eu não sei se acontece, eu sinto isso. Se eu estou fazendo minha unha, eu estou falando. Você serve a Deus? Você já serve? Onde eu estou falando. Porque a gente sente prazer. Nós fomos salvos e nós temos que testemunhar de tudo que Deus fez na nossa vida. As curas, libertações, transformações. Tudo que o Senhor nos proporciona, nós temos que passar adiante. E sereis minhas testemunhas. Aqui ele fala até os confins do mundo, é onde você está, onde você vai, você tem que falar. Ei, olha, Jesus é bom, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Nós temos que ter sempre uma palavra de vida para dar para as pessoas. Isso é ser cheio do poder de Deus. É querer que todo mundo experimente aquilo que nós estamos experimentando, né? Aquela abundância de Deus na nossa vida. Não é a abundância de outras coisas, mas é a abundância do Senhor em nossas vidas. Então a plenitude do Espírito Santo, ela tem que ser derramada sobre nós, porque senão nós não vamos conseguir fazer o ID dele. Nós temos que estar revestidos e temos que estar cheios do poder dele, porque nós vamos ter momento que nós vamos precisar fazer uma libertação. Será se nós estamos preparados para fazer a libertação? Tem momentos que nós vamos deparar com pessoas com legiões, endemoniadas com legiões. Aí, se nós não estivermos revestidos do poder e da autoridade, nós não vamos conseguir. Eu lembro de alguns qualicamp que a gente enfrentou tanta batalha espiritual, a gente tirava o demônio de um, caía outro, a gente tirava, caía outro, e tinha momento que a gente não tinha mais de tanto, a gente sai em nome de Jesus, no final a gente já estava rouco, a gente não tinha mais nada, mas todos libertos, porque nós fomos cheios, sempre nós nos enchemos antes, e essa mensagem fica para cada discípulo: estejam cheios, filhos. Cheios, se encham todo dia da presença do Espírito Santo para que Deus venha usar. E não tem coisa melhor do que ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem nada que pague, não tem conhecimento, não tem nada que pague. É simplesmente a presença e o poder dele na nossa vida. Não é diploma, não é conhecimento, não é nada do que tu tem. Tu pode ser a pessoa mais podre de rico, cheia de diplomas, mas isso não é nada se nós não tivermos o poder do alto sobre nossas vidas. As características da plenitude do Espírito Santo, produção de um caráter semelhante ao de Cristo. Nós estamos com o nosso caráter transformado. Como é que nós vamos testemunhar de Jesus se a pessoa olha para você assim: você é crente? Será se nós temos testemunhado? Eu passei por esse constrangimento há uns 30 anos atrás, eu passei por esse constrangimento. Já falei meu testemunho, já contei meu testemunho. Na minha juventude, eu era aquele crente fantasma, ninguém sabia que eu era crente. E o dia que Deus me tirou do vale da sombra da morte para me levantar e fazer o que eu sou hoje, eu tive que falar para todo mundo, porque Deus ia me recolher, que eu não servia para nada. Porque quando a gente não serve para nada, Deus nos leva. Nós não nascemos para ficar que nem batata
sem fazer nada. Nós temos que fazer aquilo que Deus designou. Nós não nascemos à toa. Nós nascemos com o propósito de Deus. E quando nós não servimos para esse propósito de Deus, nós não servimos para nada. Nós temos que nos dispor a ir fazer aquilo que foi determinado a nós. Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não foi só para os discípulos dele, foi para nós. E eu não estava servindo os propósitos de Deus na terra. E ele ia me recolher. E o dia eu trabalhava numa estatal, já falei aqui para vocês. E o dia que ele me tirou do vale da sombra da morte, que ele ia me recolher, que eu voltei, que eu disse para ele: Senhor, se tu me der uma chance, eu vou falar do teu amor para todo mundo. Eu vou falar, Senhor, que tu me curou. Eu vou dar testemunho a todo mundo. E quando eu cheguei na empresa de volta daquela enfermidade que eu já estava entre a vida e a morte, eu comecei a falar do amor de Deus. Tinham 30 pessoas que trabalhavam comigo. E eu voltei, quando eu voltei para o trabalho, passei meses de licença médica. Quando eu voltei, eu reuni a equipe toda e disse: a partir de agora, os primeiros 30 minutos é meditação. Está aqui uma porção da palavra, uma porção. E aí todo mundo me olhou assim. Eu disse: eu sou uma nova criatura, eu sempre servi a Deus. Todo mundo olhou para mim: tu era crente? Eu era crente fantasma. Que vergonha, né? Mas isso, ó, gente, pelo amor de Deus, 30 anos atrás, tá? Então, muita gente, talvez tenha gente aqui na igreja que seja aquela velha deusa lá do passado, que não fala do amor de Deus para ninguém. Mas quando eu voltei, Deus me usou, porque eu voltei cheia, eu busquei Deus, eu disse: Senhor, agora é diferente, agora eu vou te servir, agora, Senhor, tu vais ver o que é que eu vou fazer. E comecei a testemunhar, e desde lá minha vida nunca mais foi a mesma, porque Deus, Ele quis cumprir o propósito dele na minha vida. E assim, amado, se aqui tem alguém que não dá testemunho de Deus, que não dá testemunho das coisas que Deus deixou para nós darmos, por favor, corra, porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estar sempre testemunhando do amor de Deus e tudo aquilo que foi feito em nossa vida, né? Então aí também uma das características da plenitude do Espírito Santo é o envolvimento evangelístico. Amados, sabe por que a BTS está se destacando? Porque é simplesmente a congregação que mais tem NEF. Mas tem NEF, eu vibro toda semana quando vocês postam. Eu, glória a Deus, aleluia, NEF não sei o que lá, NEF, e eu digo, glória a Deus. É por isso que a igreja está crescendo, está avançando, porque vocês estão cheios da presença de Deus, estão ganhando vidas. Esse é o reflexo da igreja que tem o poder de Deus, que é a coluna principal para que nós possamos avançar. E eu fico muito feliz quando eu olho e vejo lá a galeria cheia, o salão cheio, sabendo que todos vocês estão fazendo o ídolo do Senhor. Amém? Mas, amados, ainda tem algo. Nós temos que deixar os nossos velhos hábitos. Nós temos que mudar os velhos hábitos, os velhos comportamentos e receber esse vinho novo. Eu sei que ainda tem pessoas aqui que precisam deste vinho novo, porque essa busca ela é diária. Essa busca do poder para ser derramado em nossas vidas, ela é diária. O Espírito Santo está aqui. Mas às vezes a gente se acomoda. Ah, ele está aí, deixa ele aí. Não, nós temos que querer mais. Senhor, eu quero orar e pôr as mãos as pessoas serem curadas. Senhor, eu quero abrir a boca, Senhor, e as pessoas aceitarem a Ti como Teu Salvador. Senhor, eu quero saber, eu quero subir no púlpito e falar, Senhor, eu sou tímido, mas Ele está te dizendo hoje: ei, abre a tua boca, que quem fala sou eu, não é tu.
O poder não é nosso, o poder é dele. Ele simplesmente derrama naquele que busca. Ele não quer simplesmente te ver sentado aí, ele quer te ver, ele quer te usar aqui em cima do púlpito, ele quer te usar lá no teu neve, ele quer que tu vá ganhar vidas, porque basta tu abrir a tua boca, ele vai te usar, porque quem faz a obra é ele. Eu queria encerrar pedindo que aquele que quer ser cheio, que quer ser revestido, aquele que quer mais, dê um passo e diz: eu quero ser revestido do poder. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E não é só vir aqui orar, é buscar todos os dias essa comunhão, para que o Espírito Santo venha cada vez de forma mais grandiosa na tua vida. É tremenda a experiência que nós temos quando o Espírito Santo, ele fica te usando como um vaso nas mãos dele. As pessoas é lindo, não tem coisa mais bonita do que a pessoa olhar para você e ver que tem uma luz diferente. A pessoa olha, eu acho que todos vocês já passaram por isso, olhar para uma pessoa em algum lugar, num banco, na rua, e ver que aquela pessoa tem uma luz diferente. Porque o Espírito Santo flui. Ele não fica adormecido dentro da pessoa, ele flui. O Espírito Santo, ele fica ali, ele é companheiro, mas ele fica ali esperando que tu busque, que ele venha se revelar cada vez mais de ti, porque ele quer te usar. Ele quer derramar mais. Você tem que ser mais cheio, para que ele venha operar através da tua vida. Amém? Eu queria convidar aquelas pessoas que querem mais de Deus, mais do Espírito Santo. E os pastores vão estar orando. E Deus vai te usar como um vaso. Deus vai te tirar a timidez, o espírito de timidez, ele vai te dar intrepidez. Ele vai derramar de tal forma que tu nunca mais vai ter vergonha de abrir a tua boca e falar. Ele vai falar por ti. Ele vai falar por ti. Eu nunca esqueço do apóstolo Tomé, que era a pessoa mais tímida do mundo. Quem conheceu o apóstolo Tomé? Eu acho que todo mundo conheceu, né? Apóstolo Tomé, eu lembro quando eu era adolescente, ele estava indo embora para o Rio de Janeiro, que ele foi estudar fora, e ele não conversava, ele era um irmão que ele não conversava, ele era ali tímido, ele não falava. E quando ele voltou do seminário, ele veio cheio do Espírito Santo de Deus, totalmente transformado. E não foi a faculdade que ele foi fazer lá, não. É porque ele foi cheio mesmo. E quem ouvia a ministração do apóstolo Tomé, naquela calma dele, mas o Espírito Santo fluía através dele. Eu lembro de vários qualicamp que o apóstolo Tomé, bastava ele fazer assim, as pessoas iam caindo, porque era muito poder, muita autoridade sobre ele. Deus derramou muito sobre a vida daquele homem. E quando ele foi recolhido, os próprios anjos vieram recolhê-lo, porque ele simplesmente sempre fez a vontade de Deus. Ele nunca se afastou dos caminhos de Deus. E o Espírito Santo cada vez fluía mais da vida dele. Aquela paz que ele transmitia às pessoas, aquilo era a presença do Espírito Santo. Isso é o que as pessoas devem ver em nós, esse brilho, essa luz, onde quer que nós formos. Amém?